Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Lembrando que você acompanha aqui a nossa programação pelas parabólicas em todo o Brasil, TVs por assinatura, como a TV Claro, a NET, no canal 190 nas duas, também pelo YouTube, pelo Facebook e sinal aberto do Agricultura BR no estado do Mato Grosso do Sul, através da TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui com o canal do Boi a partir deste momento. E olha, nesta edição do Agricultura BR nós vamos falar a respeito de Argentina, China e carne bovina. Que relação é essa? Você vai saber também aqui no Agricultura BR como é que vem a situação de comercialização e semeadura da soja em Mato Grosso do Sul. Você vai saber como é que o Paraná tem cultivado e como que está o acompanhamento de lavouras da soja, a estimativa para a safra de milho, primeira safra no Paraná, e também trigo nesse estado. Os números para a soja ainda são positivos, mas milho, primeira safra na 19-20 não é não, e também a campanha de trigo vem com ligeira redução frente àquilo que acontecia no último ano. O Agricultura BR vai falar também sobre a agricultura biodinâmica no dia de hoje, e você tem, claro, mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E olha, eu começo falando sobre essa relação carne bovina, Argentina e China. Olha, há uma invasão chinesa em curso na América do Sul. Pode-se dizer que ela acontece em diversos países, principalmente os grandes players da produção agrícola e pecuária sul-americana, mas a Argentina tem uma situação diferente, uma situação especial. Por lá, já havia grandes investimentos e situações criadas pelos chineses, tanto na área que podemos colocar aqui de logística, quanto também agrícola. Mas nos últimos 12 meses, podemos colocar 12, 18 meses, os chineses têm atuado forte mesmo, na área dos frigoríficos da Argentina. Há um interesse muito forte dos chineses em relação a carnes, principalmente a carnes bovinas. Para sustentar o que eu estou dizendo, eu vou trazer agora em destaque alguns números. Olha só, através de investimento de empresa chinesa, na ordem de 10 milhões de dólares, foi reaberto uma indústria frigorífica na Argentina com capacidade de abate de 400 animais por dia e que estava fechada há 9 anos. O nome desse frigorífico, eu não vou lembrar nem o nome que tinha antes, mas o nome que foi dado agora é La Muralla da China. Horas, bem sugestivo em relação ao que vem acontecendo com China e também Argentina. Desde o começo deste ano, foram 66 plantas frigoríficas da Argentina habilitadas para abate de caprinos, ovinos, bovinos, frangos e suínos, habilitados para exportar carnes para aquele país. Mais importante do que isso é ressaltar também que a Argentina é o maior fornecedor de carne bovina para a China. A Argentina aí colocando muita carne bovina por lá. Vou mostrar os números iniciais para você entender o que eu estou dizendo. Olha só, está aqui na tela, é a reabertura da planta frigorífica na Argentina. Eu vou até aqui olhar, aqui, o nome antigo dessa planta frigorífica era Tomás Arias. Agora é La Muralla da China, Sociedade Anônima. O investimento total dessa empresa chinesa sobre esse frigorífico foi de 10 milhões de dólares. A planta estava parada há quase 10 anos. Os abates capazes aí nessa planta frigorífica chegam a 400 cabeças por dia, sendo que no ideal que está sendo colocado aí pelo Ministério da Agricultura da Argentina, serão 300 cabeças com a finalidade de se abater para exportação para a China e 100 cabeças para exportar, para produzir, para ser vendido no mercado interno mesmo. Até tiver a habilitação, e essa habilitação deve ser rápida, porque o sistema de habilitação entre China e Argentina é muito rápido mesmo, ele vai colocar carne bovina no mercado interno da Argentina, mas a função dessa planta frigorífica é mesmo exportar para os chineses. As elevações encontradas em relação às exportações de carne da Argentina, carne bovina da Argentina para a China, são realmente muito fortes. Entre janeiro e agosto desse ano,
A elevação chega a mais de 100%. É o que eu vou mostrar agora na tela. Você acompanha comigo aqui os dados. São dados do Ministério da Agricultura da Argentina. Você vê aqui que o período considerado é de janeiro a agosto deste ano. E o volume embarcado de carne bovina da Argentina para a China é de 233.557 toneladas, uma alta de 102,2%, de acordo com os números apresentados pelo Ministério da Agricultura da Argentina, quando comparados ao mesmo período do ano de 2018. Começamos agora falando de soja e falando sobre soja no estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná divulgou números atualizados sobre a campanha 2019-2020 da soja, campanha que está sendo semeada. Apesar de alguns riscos aí em voga por conta da falta de chuvas, há áreas que estavam com problema de umidade, já se falava até em replantio em algumas partes do estado do Paraná. Agora, por enquanto, não. O DERAL, ele revisou os seus números e manteve as suas estimativas no mês de setembro, que vão sendo estimadas em 19.800.000 toneladas de soja sendo produzidas no estado do Paraná. Vamos aos números, então? Você tem aqui Paraná com volume total de soja a ser produzido nessa campanha nova, que está sendo cultivada agora, semeada agora, de 19.800.000 toneladas, uma alta de 23%, de acordo com os dados que foram informados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Quem também divulgou os números em relação à soja foi o estado do Mato Grosso do Sul, através da Federação da Agricultura e a ProSoja, no sistema chamado SIGA-MS. E no Mato Grosso do Sul, a produção deve ser 12,4% superior à campanha passada, atingindo quase 10 milhões de toneladas de produção de soja. É o que nós vamos conferir agora nesse primeiro gráfico, que mostra a semeadura de soja em Mato Grosso do Sul. Você vê aqui, 12,4% da área semeada, melhor dizendo, de uma área total de 3.100.000 hectares. Então, chega agora 12,4% de semeadura numa área de 3.100.000 hectares. A produtividade média esperada é de 52 sacas por hectare para uma produção estimada em 9.900.000 hectares, de acordo com o SIGA-MS. Outros dados complementam o que vem acontecendo na lavoura de soja sul-mato-grossense, é o que você acompanha comigo. Você tem aqui soja no Mato Grosso do Sul com a comercialização chegando a 28%. Você vê aqui uma comercialização de 28% até o dia 14 de outubro da campanha 19-20. É um ponto percentual acima do que acontecia no ano passado, na mesma data, 27%. Esses dados são da Grãos Corretora, que mostra como é que vem a comercialização no Mato Grosso do Sul, 28%, chegando próximo a 30%, vem no número bem interessante a comercialização antecipada da nova safra.
E exportadores privados dos Estados Unidos informaram ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aí novas vendas avulsas. De acordo com os dados que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura, foram 128 mil toneladas. Você confere na tela comigo aqui os números do departamento. O destino é não declarado, 128 mil toneladas, entrega na campanha atual 2019-2020. É o que o Agricultura BR traz em destaque agora. Esses dados influenciam, de certo modo, o mercado, e é um mercado, principalmente o mercado aí da soja internacional, que trabalha com Chicago, está esperando mesmo agora informações mais consolidadas, sólidas, principalmente em torno de China. A China teve essa questão aí dos 10 milhões de toneladas, dividido em cotas, para que as empresas possam fazer as suas aquisições. Entretanto, não está tendo essas confirmações dessas vendas, o que deixa o mercado aí esperando notícias consolidadas sobre o assunto. Vamos saber agora como é que vem os negócios com a soja na Bolsa de Chicago. Você tem aqui Chicago hoje apresentando alguma queda já próxima a 0,5%, é o que nós vamos destacando agora, com a posição de novembro a $9,29 mais 4 bushel. Janeiro, $9,44 por bushel. Março, $9,55 mais 6. Posição de maio a $9,65 mais 2. Perde menos, mas também vai perdendo um pouco no dia de hoje. Nós temos aí uma situação, né, diferenciada, porque realmente o mercado está aguardando a confirmação dessas questões aí que foram colocadas para ele. China vai comprar mais. Então, se China vai comprar mais, quando que vai comprar mais? Esse é o ponto agora de equilíbrio em relação a esses fatores. Ao mesmo passo, tá, que dá para se dizer, e daqui a pouco eu vou mostrar a soja no Porto, que os prêmios melhoraram bastante nesta semana, é o que nós temos acompanhado. Nós chegamos a ter, em determinado momento, no dia de ontem, R$ 92,00 a saca de 60 quilos em Paranaguá, mostrando realmente preços históricos para este momento, principalmente quando falamos do mercado doméstico brasileiro, as cotações da soja bem mais elevadas. Mas já falo de soja novamente, porque antes eu falo de dólar, que está totalmente relacionado, e principalmente por conta da aprovação da reforma da Previdência. Ainda está se julgando mais 2 artigos sobre essa reforma, mas é o primeiro grande passo, né, a primeira grande vitória do governo federal, do novo governo, em relação ao seu planejamento desde a campanha e principalmente para a sua gestão. É algo bastante importante para o país, é a maior mudança na situação brasileira no que diz respeito à Previdência dos últimos 30 anos. Então, nunca se teve uma alteração tão forte como essa. É uma alteração que, inclusive, muda elementos constitucionais. É por isso que ela é tão elementar e era necessária para se manter a saúde financeira e se ter alguma reserva, pelo menos nos próximos 10 anos. Vamos mostrar agora como é que vem o dólar se comportando no dia de hoje. Nós temos o dólar mais uma vez em queda, hoje uma queda um pouco mais leve, 0,22% de queda, a R$ 4,06 mais 6 é o que nós temos em destaque com a moeda norte-americana. Sigo falando a respeito deste assunto e principalmente essa notícia que eu destaquei agora rapidamente, a aprovação da reforma da Previdência, ainda tem coisas para andar, mas basicamente está aprovada, mas como que esse elemento influencia nos negócios no Brasil? Como é que ele influencia os investidores, quem está trabalhando? E quem responde é Walter Puga Júnior, que está aqui conosco. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há alguma euforia, vamos dizer assim, né, com a aprovação da reforma da Previdência. Mas logo pela manhã, o dólar voltou a ganhar valor frente a todas as moedas da América Latina. Veja, as moedas latino-americanas voltaram a se desvalorizar logo na abertura dos negócios, inclusive o real. O real chegou a subir perto de R$ 4,09, né? Por que isso? Porque há fatores na nossa região, na América Latina, que influenciam negativamente as negociações. O peso chileno, por exemplo, está entre as moedas que mais caem hoje, aliás, nesta semana, com o país enfrentando aí violentos protestos, né, que já deixaram
a última informação, 18 mortos e que viraram um obstáculo para a agenda econômica liberal do presidente Sebastián Piñera, né? Ele pediu desculpas à população, disse que não viu os problemas pelos quais passava a sociedade chilena e anunciou, inclusive, medidas sociais que incluem aumento de aposentadoria, convênio com farmácia para reduzir o preço do medicamento, uma espécie de renda mínima, ou seja, o Chile contamina negativamente toda a América Latina. O peso chileno, para se ter uma ideia, diante dessa crise no Chile, né, caiu 0,40% nesta manhã para cada unidade, né, 725,40 pesos por cada dólar. Na semana, o dólar já subiu frente ao peso chileno 2%, saltou de 710 para 725 pesos da segunda-feira para cá. Bom, isso contamina negativamente, porque na Argentina também temos outros problemas, viu? As eleições no próximo domingo devem confirmar a derrota do presidente Maurício Macri, né, e a chegada ao poder de Alberto Fernandes junto com a sua controversa vice, né, a ex-presidente Cristina Kirchner. E o que acontece lá é que o dólar se valoriza 0,39% na sessão desta quarta-feira. Na semana, a moeda norte-americana já subiu frente a moeda argentina, 1,21%. Agora, o Brasil tem notícias positivas, por isso que aqui, no início, o real perdeu, Fabiano, mas agora vem em baixa. Agora há pouco, o dólar perdia, né? O real valorizava, né? A R$ 4,06 mais 60, o dólar agora recua 0,22% e a perspectiva é melhor aqui, porque as nossas perspectivas são melhores do que dos demais países da América Latina, pelo menos neste período em que vivemos agora, né? Eleições na Argentina, com a oposição provavelmente vencendo as eleições, e os problemas no Chile, que nós temos visto com muitos protestos. Agora aqui, as notícias são boas, a aprovação da reforma da Previdência traz, como eu disse, quase que uma euforia para o mercado, e isso vai influenciar também a nossa Bolsa, independente do que ocorre lá fora. Veja, a nossa Bolsa agora sobe 0,10%, já opera de novo bem acima de 107.400 pontos, agora 107.493 pontos, chegou a se aproximar de 108 mil pontos ainda nesta manhã, na máxima do dia, foi a 107.958 pontos, por pouco não ultrapassa aí os 108 mil pontos, que o mercado já espera vá ocorrer nos próximos dias, né? Dada essa movimentação positiva no mercado. E lá fora, há algumas dúvidas ainda entre a saída do Reino Unido da União Europeia, se o prazo vence mesmo dia 31 de outubro, se será prorrogado, se esse acordo que está sendo votado, discutido, será aprovado ou não. Mas, de qualquer maneira, para o Brasil, a aprovação no Senado da reforma da Previdência, de fato, trouxe um ganho, né, um movimento positivo. O dólar recuava ontem, continua recuando agora, e a Bolsa subia ontem, continua subindo agora. Portanto, a perspectiva, a princípio, é positivo. Agora, de olho no que ocorre fora do Brasil, porque na América Latina há algum tumulto e lá fora há muitas dúvidas. De olho também, como sempre, nas negociações entre China e Estados Unidos. Tudo isso vai alterar o comportamento do dólar. Falando rapidamente de alguns papéis, olha, nós temos de novo Petrobras entre as ações mais negociadas com alta de 0,81%. Temos também bancos como Itaú, Bradesco, né, subindo, Banco do Brasil também em alta, ou seja, entre as ações mais negociadas temos os bancos em alta, também isso ocorria ontem, é um movimento positivo que o mercado vê agora, é esperar que isso se mantenha, se não no mesmo ritmo, até o final de semana, né? Vamos ver como se comporta o mercado diante da aprovação no Senado da reforma da Previdência. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga. Até daqui a pouco. Sigo falando aqui a respeito de como que alguns fatores, principalmente ligados à soja, reagem aos elementos econômicos. Olha, nós temos soja seguindo muito firme nos portos brasileiros. Isso ocorre tanto por conta de uma soja em Chicago estabilizada por cima, aliás, uma previsão que nós trazíamos desde o começo desse conflito comercial entre China e Estados Unidos, né? Nós tivemos o França Júnior participando algumas vezes aqui da Datagro, participando e falando a respeito de que a expectativa era essa mesma, desde o princípio, e também essa nova circunstância de ter aí, mais uma vez, elevação para os prêmios pagos pela soja nos portos brasileiros. Isso não ocorre de forma totalmente
desencadeada. O que acontece é que não tem mais soja barata. A história de se ter soja com custos mais acessíveis, principalmente para os chineses, ela não tem soja disponível. Então tem que pagar a mais pela oleaginose e é o que está acontecendo. Então, mesmo num dia em que nós temos soja em Chicago andando aí devagar, com queda de quase 0,5%, dólar recuando, nós temos soja mantendo o nível, vai ficando na casa de R$90 a saca, é o que eu vou mostrando agora. Portos de Santos e Paranaguá, a R$90 a saca de 60 quilos neste momento, é o que nós temos de acordo com a apuração da Granos Corretora, mostrando força neste momento. Soja continua mantendo um aspecto de alta para o preço nos portos, mas principalmente no mercado doméstico brasileiro. E daqui a pouco, no Agricultura BR, eu vou trazer em destaque a comercialização de milho em alguns estados do país. Como é que anda a nova safra comercializada e, principalmente, como é que está essa segunda safra e a comercialização dela. Você continua conosco e aproveita para entrar em contato aqui com a Agricultura BR. Você entra em contato através do 679-9656-2266 e também, além do WhatsApp, pelo Facebook e Twitter do programa. Eu vou para o intervalo e volto já. Falamos agora a respeito da comercialização de milho. Vou começar pelo estado de Mato Grosso do Sul. Os números do SIGA-MS, que é realizado, né, esse setor ele é realizado tanto pela Federação da Agricultura quanto pela ProSoja do Mato Grosso do Sul, trouxe números atualizados para a segunda safra sul-mato-grossense da campanha 2018-2019. Você acompanha comigo que a safra atual, a segunda safra atual, vem com 2 pontos percentuais à frente daquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. Você tem aqui os dados, até 18 de outubro, você tinha 61,3% da safra 18-19 comercializada. Quando comparamos com a safra passada, eram 59%. Aqui temos, então, são 2,3 pontos percentuais acima na comercialização do que acontecia nesse estado no último ano. E há uma preocupação generalizada por parte do complexo carnes no país em torno da disposição de milho no primeiro semestre do ano de 2020. Por que isso ocorre? Primeiro, se há uma situação de demanda muito elevada sobre o milho brasileiro. É o que nós temos visto, as exportações seguem muito fortes, a estimativa oficial é de 38 milhões de toneladas, mas há muita gente falando que vai passar de 40 milhões. Isso mexe diretamente com os estoques de passagem, que são inflados e às vezes são inflados não de uma maneira que se tem ali uma crença mais forte neles. O fato é que devemos ter estoques muito baixos na passagem da campanha 18-19. Além disso, se tem um cultivo da soja um pouco mais tarde, a semeadura começou mais tarde, porque não havia chuva suficiente na maior parte dos estados, a umidade de solo não era adequada. Com isso, acaba mexendo um pouco com as expectativas em relação à safra também de milho, mas também a segunda safra do próximo ano. É o que acontece no estado do Paraná. O estado do Paraná deve ter redução no seu cultivo com o milho agora em pelo menos 1% de queda, é o que mostra o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura. Você está vendo aqui o milho de primeira safra paranaense com uma estimativa inicial de 3 milhões e 100 mil toneladas, uma queda de 1% frente aos números apresentados na primeira safra do Paraná neste ano. Portanto, temos ali redução, já vai se mostrando, a área de soja teve até alguma elevação, mas há redução também na disposição de milho em primeira safra no Paraná e também em outros estados brasileiros que nós vamos mostrar nas edições do Agricultura BR durante esta semana.
Eu trago em destaque agora como é que vem os números para o milho nos portos brasileiros. Há alguma redução entre essa terça e quarta-feira, mas bem pequena. Nós temos aqui portos de Santos e Paranaguá com valores na paridade de R$ 39,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Nós tínhamos os valores de R$ 40 por saca nesta última terça-feira. Hoje acaba cedendo um pouco. Vamos acompanhar agora como é que estão os números internacionais para o cereal. É o milho negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha no Agricultura BR. Temos aqui alguma queda para o milho, a queda vai ficando entre 0,6% e 0,7%. Posição de dezembro, nesse momento, é negociada a $3,85 mais 6 o bushel. Março, $3,97 mais 6. Posição de maio, $4,04 mais 6 o bushel, e julho a $4,11 por bushel. São os negócios que trazemos em destaque com o milho, cenário internacional neste momento. E olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre tecnologia, sobre o que está sendo debatido nessa semana que é muito especial, chamada Semana da Tecnologia em todo o Brasil. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato com a Agricultura BR através do nosso WhatsApp 67 99656 2266. Eu volto já. A semana é especial no Brasil, já que temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E ela teve abertura na capital federal, com a participação de ministros, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. No espaço gigantesco, cabem todas as portas para o futuro. E elas se abrem na Agência Espacial Brasileira. Protótipos de carros elétricos. Aqui, pesquisadores de energia da Embrapa desenvolveram um protótipo de concentrador solar. 24 espelhos que levam os raios do sol para essa caixa, capaz de tirar a umidade da biomassa da cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica e também capaz de dessalinizar a água. Há também a singela Ora Pronobis, hortaliça rica em proteína, em exposição aqui no estande da Universidade de Brasília. Planta esquecida da economia agrícola. A Ora Pronobis ela é conhecida como uma carne vegetal, porque ela é bastante rica em proteína, cálcio e ferro. Então ela é uma ótima alternativa para quem não consome carne. O ministro interino da Agricultura, Marcos Montes, reafirmou a importância da pesquisa para o desenvolvimento do país. Para nós, especialmente, da agricultura, da pecuária, é fundamental. E o tema dessa edição é realmente um tema que vai ao encontro do que nós queremos. E temos associados a isso aquilo que está faltando, o pedaço que está faltando nos nossos produtores no homem do campo, que é a conectividade, que esse ministério também pode nos proporcionar esse outro braço que vai dar mais riqueza a todos, mais desenvolvimento sustentável, com experiências, com ensino, e aí sim nós podemos realmente continuar nos orgulhando de ser o país que vai alimentar o mundo. Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, lembrou do programa Agro 4.0 de cobertura digital para todo o campo e que vai ser detalhado no evento. Nós estamos falando de milhares, literalmente, de sensores e outras tecnologias associadas, falando na conectividade do campo, mas também na entrada do 5G que vai chegar, que vai revolucionar muitas dessas coisas. Principalmente em frequência de 700 MHz, que você consegue colocar as antenas um pouco mais espaçadas, o que é adequado para o campo, com a velocidade que a gente precisa. Ou seja, nós temos muitas novas tecnologias chegando, né, para aumentar a produtividade do Brasil. A Embrapa trouxe para o evento um estande para falar sobre as abelhas, e não é sobre a produção de mel, não. Das 1.700 espécies catalogadas pela Embrapa, muitas não produzem mel, e sim auxiliam na produção de alimentos. Pode até melhorar a qualidade de produtos exportados pelo Brasil, como o algodão. A gente sabe que isso vai variar é variável esse ganho, né, de variedade para variedade. Mas algumas variedades de algodão, de algodoeiro, pode ganhar 18% a mais de fibra apenas com a visitação das abelhas que estão no entorno da cultura. Isso nós nunca trabalhamos colocando caixas, né, nas áreas. Mas a soja também já tem dados para isso. São culturas que não dependem das abelhas, produzem sem elas, mas que com a presença das abelhas você tem incremento de produção. Aqui no Parque da Cidade vai até domingo. Você que está aqui na região, quer conhecer muito sobre ciência e inovação, dá uma passada aqui. De Brasília, Saulo Lopes.
Por aqui eu continuo falando a respeito de tecnologia e soluções para o produtor rural. E o assunto de agora é a agricultura biodinâmica. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Mônica Assis. Ela é uma especialista no assunto e vai falar um pouco a respeito de como que funciona essa modalidade de agricultura de produção. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no canal do Boi. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Mônica, a agricultura biodinâmica, muitas vezes, ela acaba sendo confundida por alguns com agricultura orgânica. Primeiramente, né, qual que é a definição e as diferenças que tem entre uma modalidade e outra dessa produção? A agricultura biodinâmica, ela fica dentro do leque de agriculturas orgânicas, mas ela tem algumas diferenças, que são as diferenças de manejo com o solo. O primeiro pilar da agricultura biodinâmica é o solo vivo. Então, manter um solo vivo e o homem conduzindo essa vivificação do solo, a nossa questão consciente. Então, o proprietário daquelas terras conduzindo isso. Os outros pilares são utilização de preparados biodinâmicos, que são como se fosse uma homeopatia para a terra, para as plantas. São preparados vindos da mesma farmacotécnica homeopática. E a utilização do calendário astronômico agrícola, que é um calendário astronômico feito na Alemanha e traduzido para o Brasil e feito para o nosso hemisfério sul, onde ele dá para a gente as direções do que fazer, do que o agricultor fazer. Melhor época para plantar, melhor época para colher, melhor época para trabalhar o solo. Conceitos, na verdade, resgatados. Que são as janelas agrícolas, né, que nós acabamos utilizando tentamos utilizar de alguma forma, Mônica? Não, é bem diferente. A gente utiliza vendo as questões astronômicas mesmo, a Lua, em que constelação que a Lua está passando. Dependendo da constelação onde ela passa, o solo está mais apto a receber uma semente, ou você colher uma planta, ou plantar uma planta que você quer utilizar a folha, por exemplo, o pasto para quem trabalha com pecuária, ou o grão, por exemplo, a soja e o milho. Então, a gente fala que são insumos grátis que a natureza nos dá. E esse conhecimento era um conhecimento muito antigo. Quem nunca ouviu falar aqueles senhores lá bem antigos do campo que falam, tal lua é boa para plantar mandioca, dezembro na época de podar árvore. Então, isso são conhecimentos que se perderam e foram resgatados pela agricultura biodinâmica. Então, a utilização do calendário e essas práticas também que levam o solo vivo. Quais são? Utilização de pó de rocha, utilização de plantas de cobertura, que são fixadoras de nitrogênio, que trazem mais nitrogênio, vivificação e fertilidade para o solo, bactérias, utilização de biológicos. Então, não é trabalhar com uma coisa só, são vários elementos para resgatar esse solo vivo, que a agricultura convencional não se preocupou tanto assim, né? Em termos de resultado, pode-se falar que numa propriedade rural, aquilo que tem mais valor é a água que possa ter nessa propriedade, sim, tanto vista ou quanto no solo, e a qualidade desse solo. Você falou de vários elementos aí que são de conservação, considerando que o solo pode ser considerado um ser vivo também, né? Ele está ali vivendo nessa situação. Os resultados, como que eles aparecem para o produtor rural que atua com a biodinâmica? Então, com relação à água, quando você coloca essas práticas de vivificação de solo, melhorar também a questão do aporte de vegetação nas margens e tudo mais, você tem um retorno dessa água, o lençol freático se torna mais robusto, as minas começam, de novo, é muito relatado isso nas propriedades que a gente atua, de ver essa mina brotando muito mais água. Para o proprietário, para o agricultor, o pecuarista, o homem da terra, os resultados são plantas, para quem é agricultor, muito mais rígidas, muito mais saudáveis. Uma planta saudável, feita uma agricultura num substrato onde tem muita mais vida, essa planta sendo muito mais forte, ela não adoece tanto quanto a planta que precisa de aporte de fertilidade rápida, né? Ela busca com as raízes, faz um enraizamento muito maior e busca com as raízes tudo aquilo que ela precisa. Então, ela fica mais robusta.
assim como o organismo humano e o animal, uma planta mais robusta, ela luta ela mesma contra a doença. Você não precisa ficar fazendo uma muleta para ela, colocando ali um antifúngico, um antiparasitário, porque ela mesma vai resistir a tudo isso. É um princípio da rigidez, da saúde do solo e da planta. Mônica, quando o produtor rural ele busca essas alternativas, principalmente a agricultura sustentável, nós temos tratado bastante esse assunto aqui no canal do Boi, ele está buscando melhores resultados, melhores práticas também de trabalho na sua propriedade, mas também uma redução de custos. Acaba tendo uma redução de custo bastante... se coloca isso de uma forma muito clara, né, tanto na agricultura comercial quanto também para agricultores menores. Com esse tipo de prática da biodinâmica, se consegue ter resultados de redução de custos, já que você está utilizando melhor o que o próprio solo ou o meio natural pode oferecer? Não, com certeza, isso vai se encaminhar para uma redução de custos. É claro que se você já pega uma propriedade que já teve intensificado um tipo de agricultura da outra forma, então vai levar um tempo. Isso a gente deixar bem claro, né? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer usar uma prática e já nessa safra já ter resultados. Vai demorar conforme aquela propriedade estiver mais desgastada, né, mais judiada, vamos dizer assim, mas com certeza vai se encaminhar para uma redução de custo ao longo do tempo. E vai ser uma redução de custo também porque vai se implantar um sistema todo que vai ser resistente, vai ser permanente para aquele produtor. E, Mônica, me fala uma coisa, no Brasil, há um levantamento que aponte para o número de adeptos da agricultura biodinâmica? Ou área? Pois então, quem tem esses dados é o Instituto Biodinâmico. Nós temos uma certificadora, né, que tem as propriedades certificadas no sistema biodinâmico, tem um selo, inclusive, aquelas que são unicamente biodinâmicas têm um selo conhecido no mundo inteiro, que se chama selo Demeter. Ela é de fato biodinâmica. Aquelas que estão a caminho de serem totalmente biodinâmicas têm um selo IBD. Eles podem explicar melhor. Mas o que a gente percebe é que esse movimento em direção à biodinâmica acontece muito mais sem procurar diretamente as certificadoras. É uma questão de... É um desafio que eles estão levando adiante, os convencionais, estão buscando aqui e ali, sem buscar o selo, buscando apenas a maneira de se fazer, todos esses procedimentos para se chegar a alguma coisa, sem buscar o selo, entende? Então, pode ser muito maior esse número de pessoas. E cresceu muito rapidamente, sabe? Eu lembro que quando O que motivou os produtores a buscarem? Os custos, né? E também outra coisa que acontece, que já aconteceu com os animais, eu que sou veterinária, eu percebo, chega num ponto que as pragas, não tem mais nenhum veneno que proteja. Aí aparece no caso das plantas, né, uma semente transgênica tal, que ajuda, mas ali a pouco já tem outro desafio novo acontecendo. E na hora de fechar as contas no final da colheita, para o produtor, cada vez mais ele via que não estava fechando, né? Eu não falo para a gente descartar completamente o convencional. Isso, na veterinária, também a gente não faz. São duas práticas que devem crescer juntas. Usar a parte de desafio para plantas, para pragas, veneno, agrotóxicos, na hora necessária. Mas fazer de base essa outra agricultura que vai ajudar também. Fazer as duas coisas juntas. Porque a gente percebe que, no final, os custos não fecham e chega num ponto que os produtores também não têm mais o que fazer para a proteção das plantas contra pragas, etc. Tá certo. E esses são dos assuntos que você vai tratar na Semana Agronômica que acontece na Uniderp nesta quinta e sexta-feira. É isso, Mônica? Exatamente. Eu sou docente no curso de Agricultura Biodinâmica em Botucatu e sou veterinária, mas a gente tem muito conhecimento das práticas da biodinâmica. Então, eu vou falar dos fundamentos, nessa Semana Agronômica, da biodinâmica para quem se interessar. O curso de especialização existe em Botucatu há muitos anos, acho que já está na 70ª turma, e mais recentemente aqui em Campo Grande, no final de mês de novembro, nós vamos ter um curso de 4 dias de biodinâmica também. Voltado para qual público? Produtores? Produtores. Então, tem vagas, já estão quase terminando, se alguém se interessar, vai ser 28, 29, 30 e 1º de dezembro vai ter esse curso de 4 dias no Sebrae, aqui em Campo Grande, de biodinâmica.
Tá certo, Mônica? Quem quiser saber mais a respeito desse curso que a Mônica acabou de citar, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 67996562266. Nós vamos encaminhar para a Mônica, que eu agradeço muito ter vindo aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. E se precisar de alguma coisa, estamos aí. Tá certo, Mônica, obrigado. Bom, e você tem essa semana agronômica que começa amanhã, quinta e sexta-feira, né? Você vai ter, inclusive, links ao vivo aqui na programação do Canal do Boi, no Agricultura BR. Nós vamos estar trazendo alguns entrevistados ao vivo para falar a respeito do assunto. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo sobre café e também por que a comercialização do café vem andando devagar. Tanto para o arábica quanto para o conilon, vem bastante devagar, o produtor está com medo e os preços são baixos. É o que eu falo daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Vou falar de café agora. E para abrir esse momento, vou trazer os números, os dados que foram apresentados pelo CPEA. O CPEA identificou aquilo que nós temos visto conversando com cafeicultores em todo o Brasil. Há uma retração, e uma retração que pode ser considerada bastante expressiva por parte do produtor em relação à comercialização do seu produto. E eu falo nas duas fases, tanto para variedades, quanto para arábica, quanto para conilon aqui no Brasil. O meu destaque de agora é falar do arábica, porque essa comercialização ela vem mais baixa, principalmente tendo em vista que a próxima safra de café é uma safra de chamada bienalidade positiva e pode trazer aí uma produção de café mais alta. Um outro fator é que em setembro se começou a ter floradas que podem ter sido prejudicadas aí por conta da falta de chuvas, faltou água e isso acaba prejudicando o cafeicultor. Cafeicultor que tem preços baixos já durante esse ano todo e durante o último ano também, passa por uma crise, é indiscutível esse elemento em relação à pressão negativa sobre os preços do café. E eu vou mostrar agora como que está a comercialização. Essa comercialização é mais baixa de acordo com o CPEA e é o que o Agricultura BR mostra agora. Nós trazemos aqui comercialização do arábica da safra 19-20. Na zona da mata, o CPEA identifica que está entre 50% a 65% da safra comercializada. Já na região da Mogiana, vai de 40% a 60%, assim como o sul e o Cerrado de Minas, de 40% a 60%, com produtores afastados do mercado. O volume total segue baixo nessa campanha 19-20 em relação à comercialização do café, mostrando aí uma lentidão em relação ao que vem acontecendo. Os produtores rurais, os preços são baixos e a próxima safra pode ter tido comprometimento por conta do fator climático, por isso, comercialização é extremamente devagar. Vamos saber agora como é que vem os números na Bolsa de Nova York, é onde mais se comercializa café no mundo, e da onde vem boa parte dessa pressão que eu acabei de citar e o CPEA também. Olha só, nós temos valores hoje próximos à estabilidade, mas queda. De novo, nós temos aqui dezembro a 98 centes mais 65 a libra-peso, março $1,02 mais 5 por libra-peso, maio, negócios a $1, 4 centes mais 5 e a posição de julho, $1,06 mais 15 por libra-peso, é o destaque de agora do Agricultura BR. E olha, falando agora do café robusta ou conilon, no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor do país nesta variedade, a pigmentação ali da florada da campanha 2020-2021 já aconteceu. Ela já ocorreu, nós acompanhamos até isso acontecendo, né? Eu lembro que tinha ali um evento oficial que contou com o deputado Evair de Mello, que participou do programa conosco e nos mostrava o que vinha acontecendo no estado do Espírito Santo. Mas o que eu falei há pouco
em torno de comércio, de comercialização do Arábica, serve também para o Robusta. A situação vem ruim mesmo, a pressão de preços é grande, há uma preocupação um pouco mais expressiva em relação a essas floradas e com isso não houve evolução. Entre setembro e outubro não houve qualquer evolução para a comercialização do café, tanto no Espírito Santo, quanto em outro estado também que é importante produtor, que é Rondônia. É por isso que eu destaco agora esses dois estados com os números do CPEA. Veja na tela comigo, você tem aqui comercialização do café Robusta na campanha 2019-2020. Espírito Santo vai atingindo, que é o maior produtor do país, entre 40% e 55% até o último dia 18 de outubro, enquanto que Rondônia segue de 70% até 80% do seu café comercializado. Os números são baixos frente àquilo que se esperava para esse período do ano, de acordo com a avaliação do CPEA. Vamos saber agora como é que vem o Robusta sendo negociado na Bolsa de Londres, a referência internacional. Aqui os negócios são em dólar e tonelada. Veja comigo que nós temos aqui alguma movimentação de alta para o Robusta hoje. Novembro, 1.221 dólares a tonelada, alta de 0,32% para esta posição, para esse contrato. Janeiro, 1.250 dólares, alta de 0,16%. Março, 1.275 dólares, 0,23% de alta. Maio, 1.298 dólares a tonelada, 0,15% de alta. Você vê que não tem fôlego, né? Nós temos aí as safras entrando, principalmente da Ásia, a safra vietnamita, negócios bem abaixo de 1.300 dólares, apesar dessa ligeira elevação desta quarta-feira. O Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a produção de trigo no estado do Paraná. Neste ano, uma queda acima de 20% frente aos números apresentados no último ano para o estado do Paraná, o segundo maior produtor de trigo do país. Você participe do programa conosco, participe mandando sua mensagem no 67996562266. Participe também pelo Facebook, pelo Twitter, e eu vou para o intervalo e volto já. E de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a produção total de trigo nesse ano de 2019 no estado vai totalizar 2.170.000 toneladas do cereal. Esse número representa uma queda expressiva frente àquilo que ocorreu no último ano. É que a Agricultura BR mostra agora e mostra na tela para você, mostrando que o estado do Paraná, de acordo com o DERAL, totaliza nesse ano 2.170.000 toneladas, queda de 22% frente àquilo que acontecia no ano passado. Mais do que isso, essa safra paranaense de trigo desse ano de 2019 teve uma nova revisão. Em dezembro, a expectativa do DERAL eram de 2.390.000 toneladas, agora cai para 2.170.000, é uma queda já superior a 200.000 toneladas de um mês para outro, mostrando que a situação da produção do trigo no estado do Paraná foi bastante prejudicada pelo fator climático neste ano. A sucessão familiar no agronegócio é um tema que tem sido cada vez mais falado e principalmente trabalhado. A questão é que é necessário ter um planejamento para que os negócios continuem e, principalmente no caso de uma propriedade rural, que ela continue sendo produtiva e com bons resultados.
Acontece é que, neste cenário, há vários fatores que podem ser chamados de gargalos. Um deles é o entendimento das tecnologias digitais por parte dos produtores rurais e também como fazer essa tramitação da sucessão quando você tem o proprietário e depois vai passar para o seu sucessor, que não necessariamente é seu filho ou filha. É o que nós vamos agora conferir nesta entrevista de Walter Puga Júnior. Nos últimos anos, tem sido alvo de discussão a sucessão familiar no agronegócio e nas empresas brasileiras e também a dificuldade de muitos produtores rurais com o novo mundo digital que agora entra no campo. Bom, um dos especialistas no país para tratar de assuntos como esse, está aqui ao meu lado, é o Luiz Marcati, CEO da Mesa Governança Corporativa. Obrigado por ter vindo, Luiz. Vamos falar um pouco sobre o problema que continua no Brasil, que é a dificuldade para a sucessão familiar. O homem do agronegócio, ele não se prepara para passar para os filhos a sua propriedade, a sua operação? É claro que nós vamos generalizar aqui, não é? Mas na grande maioria dos casos não se prepara. Não é? É um modelo de negócio que ainda está muito centralizado na mão do dono. E as principais decisões emanam dele, a visão de futuro emana dele. E é muito difícil, ele tendo esta visão centralizadora, conseguir construir um ambiente compartilhado ao seu redor. É um exercício, inclusive comportamental, pessoal, bastante grande, mas que requer uma certa estrutura para apoiá-lo nesse processo. Essa é uma característica típica do homem do agronegócio, em especial? Não, essa é uma característica típica do empresário brasileiro. O empresariado brasileiro, acredito eu, até pela nossa formação social, por sermos latinos, os latinos têm uma visão patrimonialista muito forte. Então, eu ser o dono do patrimônio, eu cuidar daquele patrimônio, muitas vezes assemelhando o patrimônio à família. Eu cuido do patrimônio como eu cuido da minha família. Então, isso faz dele um pai meio protetor e centralizador. Então, não é só no agronegócio, o empresariado brasileiro passa por isso em muitas outras indústrias. Durante os últimos anos, já 17 anos, prestando informações, orientação, consultoria para famílias de empresários, para empresários brasileiros, qual é a maior dificuldade quando nós temos que fazer a sucessão? Quando o proprietário da terra, por exemplo, da fazenda, deve passar para os filhos? Qual é a maior dificuldade? Quando você fala com o dono, com o fundador, eu estou falando genericamente o dono, pode ser a dona também, né? Tá certo? Esta visão de centralização dá a ele o poder sobre as decisões. Então, com certeza, um dos maiores desafios que tem para esta pessoa é compartilhar poder. É dar autonomia a alguém que vai poder, junto com ele, tomar decisões, sendo que ele sempre tomou decisões sozinho. Então, esse realmente é um dos grandes desafios, é entender que alguém pode, junto com ele, tomar decisões que são relevantes para o negócio e para o patrimônio. Além disso, outro desafio muito presente é o fato de, como eu nasci pequenininho e construí um grande patrimônio, o melhor jeito de administrar o negócio, com certeza, é o meu. Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou, mas não necessariamente as cabeças mudaram nesse sentido. É muito comum a gente ver, Puga, o empresário querendo para a sucessão dele um clone dele mesmo. Ou seja, um filho igualzinho a ele. Mas nem o filho mais velho que vive com ele 24 horas por dia vai ser igual a ele. Porque as gerações são diferentes, as cabeças são diferentes, as visões de futuro são diferentes. Então, o que o dono, o fundador, precisa entender que neste processo de sucessão não é apenas trocar uma pessoa por outra, é trocar um jeito de administrar por outro, que não necessariamente é pior porque não é igual ao dele. Às vezes muito mais atualizado e alinhado com as demandas atuais e futuras daquele negócio. Resumindo, produtor rural em especial, para quem nós falamos agora, deve ficar atento a essas mudanças. Sim. E prestar atenção na sucessão da sua propriedade. Caso contrário, pode ter dificuldades mais adiante.
É fato, o agronegócio, a gente já vê isso ao longo dos anos, e nós, na consultoria, e eu mesmo como conselheiro de administração, já atuei em grupos que têm negócios ligados ao agro. A gente vê que há muitos anos a tecnologia está presente no mundo produtivo. Então ela está lá, ela está funcionando, seja no plantio, seja na criação, você tem uma série de recursos tecnológicos que ajudam a você melhorar a eficiência, a produtividade, isso tudo. De alguns anos para cá, a tecnologia também está chegando no ambiente de administração desse negócio. A gestão do dia a dia, a gestão financeira, a relação com os colaboradores, inclusive o próprio modelo de comercialização. Hoje é comum as pessoas estarem plugadas exatamente nos grandes canais de divulgação que me ajudam a definir preço, momento de venda, modelo de negociação e tudo mais. Falta chegar a esta visão mais com recursos profissionais no ambiente da governança, que é a da relação societária, que envolve o grande ambiente de decisão de qualquer organização. É a relação do dono, dos sócios e dos seus sucessores. Ou seja, saímos daquela fase, vamos dizer, eletromecânica, né? Onde o homem do campo moderno estava usando máquinas elétricas, né? Ou tratores, ou equipamentos mecânicos, e agora estamos na era digital. Os empresários do agronegócio têm dificuldade com o mundo digital? Eu acho que todo mundo que nasceu e foi criado num ambiente mais mecânico sempre leva um choque quando se defronta com o ambiente digital. É uma curva de aprendizado. Algumas pessoas têm mais facilidade para se abrir para o novo, outras têm mais dificuldade e resistência, porque tem mais segurança naquele jeito que eu sempre fiz, faço isso há 20, 30, 40 anos desse jeito. Então, existe sim uma dificuldade, principalmente a partir de determinada idade. Mas como nós todos temos que aprender a usar o celular, os recursos do celular, os aplicativos, tudo isso, nós não vamos fugir disso na alta administração da empresa. Bom, essa situação, em especial, como disse o Luiz Marcati, que envolve empresários brasileiros de origem latina, né, dificuldade para a sucessão, dificuldade para as novas tecnologias, criou um mercado novo, que é esse mercado de empresas que fazem consultoria para quem precisa acelerar e fazer corretamente essa mudança. É o caso da empresa que você atua, a Mesa Governança Corporativa. É um mercado que se amplia, Luiz? Muito, muito. Porque se nós voltarmos para o final do século XX, falava-se muito em governança corporativa apenas nas empresas que são listadas na Bolsa. Até por uma questão mandatória. Para estar na Bolsa, você tem que ter uma estrutura formal de governança. Dos anos 2000 para cá, com o crescimento exatamente desse mundo tecnológico, dos recursos, das tecnologias de administração e gestão, o assunto governança começou a ganhar espaço, bastante espaço. E aí as empresas de capital fechado, em qualquer setor da economia, começaram a olhar isso entendendo que esse é um dos pilares do que a gente chama profissionalização de uma empresa. A profissionalização da empresa ela não se dá só lá na base operacional. Ela tem que começar exatamente na relação da sociedade, como conduz os seus negócios. E, via de regra, esse tem sido o último passo da maioria, que é o que a gente encontra no agronegócio. Como eu falei há pouco, a tecnologia operacional já está embarcada, a tecnologia de administração chegando, a de comercialização já presente, mas novas formas de você administrar, olhar a sua empresa do ponto de vista da governança, ainda são muito recentes e em muitas empresas carentes. Para os consultores, é um mercado que se abre? Sem dúvida alguma. Para os consultores e para quem está se preparando para ser conselheiro de administração. A última estatística que eu vi do IBGE, empresas avaliadas como grande porte, à luz da estatística do IBGE, que são empresas que faturam em torno de 100 milhões ano, a partir disso, fala-se entre 17 e 18 mil no país, de todos os ramos de atividade. Né? E que precisam de todo esse trabalho de consultoria, precisam. Como da Mesa, que é a empresa que você dirige, como de outras que prestam esse tipo de serviço. Exatamente. Tem um ponto interessante, se puder acrescentar, porque é assim,
Muitos empresários falam, mas a minha empresa ela não é suficientemente grande para ter uma governança. Mas governança, de verdade, a definição de governança é a maneira como os donos decidem e conduzem seus negócios. Os donos. Então, governança é o assunto que envolve os donos, os sócios do negócio. Toda empresa tem uma governança, já que toda empresa tem dono, tá certo? Do que nós tratamos são práticas e técnicas profissionais de como conduzir isso. E é o que o mercado chama de as boas práticas de governança corporativa. Então não é questão de tamanho, é questão de eu querer organizar a partir do jeito como eu mesmo, dono, conduzo a minha empresa. Bom, está aí o recado do Luiz Marcati, né? Homem que trabalha há muito tempo, mais de 10 anos, já 17 anos, com governança corporativa. Fica a mensagem para o produtor rural. Agradeço a presença do Luiz aqui. É com vocês em Campo Grande. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, que você acompanha aqui pelo Canal do Boi. Canal do Boi sempre levando para você informação, notícia e principalmente credibilidade. Olha, vou encerrar essa edição, como normalmente acontece, falando sobre o mercado internacional da soja e também o andamento da moeda americana do dólar. Falando de soja, olha só, uma coisa que nós temos conversado com alguns operadores de corretora e principalmente vendo na prática, quando estamos vendo Chicago em operação, é que os investidores internacionais estão esperando alguma consolidação dessas conversas entre China e Estados Unidos, principalmente da informação das 10 milhões de toneladas, as cotas que os chineses colocaram lá para os seus importadores da oleaginosa. Mas aqui no Brasil, ao mesmo passo, vão acontecendo coisas diferentes, como, por exemplo, uma melhora no prêmio pago pela soja brasileira e uma busca cada vez maior pela oleaginosa, o que nos dá, pelo menos início, uma expectativa de soja com preços fortes de uma maneira consolidada. Não significa que é uma alta, significa que a soja vai se estabelecendo preços mais acima. É como se não tivesse mais oleaginosa suficiente no mundo para conseguir colocar o preço para baixo. Como os Estados Unidos vão apresentando queda para a sua produção, principalmente na estimativa da nova safra, isso passa a ser cada vez mais provável. Vou mostrar agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem próxima à estabilidade. Tem as posições negociadas aqui. Vem estável soja, posição de novembro, 9 dólares 34 centos o bushel. Janeiro, 9 dólares 48 centos o bushel. Março, 9 dólares 60 centes mais 2. Maio, 9 dólares 68 centes mais 6 o bushel. Temos aí negócios com a soja na Bolsa de Chicago estáveis neste momento. Fala agora sobre dólar comercial. O dólar aqui no Brasil, ele vem sendo negociado sobre uma influência um pouco melhor, um ambiente muito positivo depois da reforma da Previdência, que ainda está julgando ali dois aspectos dela, mas já está aprovada a reforma da Previdência no Senado Federal. Isso trouxe um clima realmente de alta para os negócios aqui no Brasil. Contudo, a América Latina vai passando aí por alguns momentos, a América do Sul principalmente, passando alguns momentos aí de situação aí de pressão, seja na Venezuela, seja na Colômbia, Chile principalmente, passando aí por algumas questões que acabam pressionando, e tudo que pressiona aqui na América do Sul, o Brasil é a grande liderança desse hemisfério, então com isso temos aí alguma influência negativa. Mas, de modo geral, vem muito positivo por conta da aprovação da reforma da Previdência. Vamos saber como é que está o dólar agora. Tem o dólar comercial agora praticamente na estabilidade, vem com 0,15% de queda a moeda norte-americana, é negociada a R$ 4,06 mais 9 o dólar comercial neste momento. E se você quiser saber mais, é simples. Você vai continuar conosco. Você vai continuar aqui no Canal do Boi, você viu a logomarca passando? Você vai continuar aqui conosco no Canal do Boi. Daqui a pouco vem o Antônio Resch, vai trazer informações no programa Mercado Futuro. E nós vamos nos encontrar daqui a pouco, às 16 horas, no horário de Brasília, na terceira edição do Agricultura BR. Com isso, desejo a todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.